como os extraterrestres atuam nos processos de cura espiritual aqui em nosso planeta, que é mais uma maneira dos ETs nos ajudar, de interferir em nossas vidas, corrigindo os nossos males de saúde. A primeira coisa que a gente tem que entender, eles são seres espirituais. Vamos imaginar o plano onde os ETs operam, plano de comando, projeto Terra. Então, você tem que imaginar que aqui a ciência e a tecnologia são extremamente avançadas. Então, vamos tentar enumerar aqui. Primeiro, a tecnologia médica dos ETs é algo bilhões de anos à frente de tudo o que nós fizemos até hoje aqui na Terra. 2. Os ETs são os criadores de nossos corpos biológicos. Logo, eles sabem tudo sobre ele. Então, os nossos médicos estão explorando, não sabem como o nosso corpo funciona direito. Não, os ETs já sabem tudo como é que funciona. 3. Os ETs também sabem como nosso corpo astral e todos os corpos superiores funcionam. Por isso eles sabem exatamente onde está a origem das doenças. Se você tiver um problema no corpo astral e ele afetar o corpo físico, ele já vai e conserta os dois. Nossa medicina não, ela nem sabe que existe corpo astral. Eles vão simplesmente ficar tratando do nosso corpo físico, tem algum câncer. O câncer não sabe, não cura. O problema está em outro lugar. Esse é um dos grandes problemas de nossa medicina. Ela é extremamente limitada em termos de percepção da realidade do que é o ser. Todas as curas podem acontecer. Ou seja, eles curam qualquer coisa. Não existe nada que eles não curem. No entanto, estão presos, estão limitados à lei do karma. O fato de eles estarem limitados à lei do karma os impede de interferir em algum processo kármico. Se a doença for uma doença kármica, eles não podem interferir. O que é uma doença kármica? A doença kármica é uma doença implantada pelos próprios planos superiores, pelos próprios planos espirituais, na própria genética do indivíduo. Aí não tem como operar, porque você teria que conversar com os mentores lá, que implantaram essa doença. Aí poderia reverter o processo. Nós temos muitas doenças, por exemplo, degenerativa aqui. Não tem cura, nossa ciência não sabe. Né? Isso que é a doença do Stephen Hawking. Por que ninguém curou aquele senhor? Por que ninguém impediu que ficasse daquele jeito numa cadeira de roda? Porque é óbvio que é uma doença kármica. É óbvio que tem a ver com o que esse cientista fez no passado em outras vidas. Então, ele demora uma vida inteira para resgatar. Aí os ETs não podem interferir. Por mais inteligente, por mais gênio que seja, a pergunta é, como que ele usou esse gênio em vidas anteriores? Ele pode ser o cara que construiu armas terríveis. Quantas pessoas não matou, destruiu, torturou? E como que ele resgata isso? Porque é algo que afeta milhares e até milhões de pessoas. Você pode criar alguma coisa e o fruto da sua criação ser a maior martírio, a maior tortura, o maior sofrimento da humanidade. Você sabe como é que um cara morre de arma química? Simplesmente, na hora que ele respira, o seu pulmão começa a queimar por dentro. Sabe o que é queimar o pulmão por dentro? A dor e o sofrimento e o desespero dessas pessoas? Aquelas que morrem, tudo bem. E aquelas que não morrem ficam sofrendo sequelas terríveis durante o resto de suas vidas. Então, tudo isso vai numa balança. Qualquer processo de cura que exija a intervenção do plano superior vai passar pelo crivo da lei do karma. Isso é inevitável. E não há negociação. Não existe negociação. Tá? Uma vez escrita a lei, uma vez cumprida a lei, ela só tem que ser executada. Por isso, não há mínima condição de se reverter certos quadros de doenças kármicas infligidas a pessoas. Saindo fora disso, qualquer coisa pode ser curada. E digo mais para vocês, tá? Você pode pegar um cara que morreu foi uma semana. Eles vão lá no túmulo e ressuscitam o cara se precisam. Nós temos que entender que a ação dessas forças, conjunta com o plano espiritual, o ET não é uma coisa isolada, é uma coisa conjunta com o plano astral superior da Terra, com os espíritos do próprio plano Terra. Porque, veja bem, a quantidade de pessoas que nós temos encarnadas são bilhões. A quantidade de espíritos desencarnados também passa de bilhões. Então, você tem que entender que nós temos dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Né? Somos bilhões de almas nesse processo. Então, tem que ter uma organização muito grande para se cuidar e manter tudo funcionando extremamente organizado. Então, nós temos no lado espiritual
toda uma equipe voltada à área médica. Os espíritos mortos ficam doentes e necessitam de tratamento. E as pessoas no plano físico, elas têm duas coisas. Às vezes ela tem o corpo físico, que fica doente, ela tem o corpo astral também. Então tem dois corpos para serem cuidados, para serem tratados com a medicina mais avançada. Então, os ETs, às vezes não são eles que diretamente estão intervindo em processo de cura. Eles dão assistência, dão toda a orientação para a equipe médica e espiritual, e esses daí descem e levam até os equipamentos dos ETs para realizar processo de cura, porque muita intervenção nesse processo, sabe? O problema é o seguinte, não tem tanta frota extraterrestre na Terra para cuidar de todo mundo. Então, é uma simbiose entre os extraterrestres e os grupos médicos humanos e espirituais do astral. É assim que funciona sempre. Quando o fenômeno Zerigó começou a operar aqui na Terra, né, e mostrar todo o avanço científico e tecnológico que existia por trás das milagrosas curas realizadas por ele, existia ali a equipe médica humana, o próprio Dr. Fritz que incorporava, o médium Zerigó, toda uma equipe de espíritos e uma supervisão e aparelhos e equipamentos trazidos pelos extraterrestres. Agora nós podemos falar da ação dos ETs nos hospitais. A grande linha de frente geralmente são os Greys mesmo. Os Greys têm essas tecnologias, os Greys ajudam, e os médicos espirituais. Então, nos hospitais nós temos a equipe médica espiritual. 2, o auxílio dos ETs a essas equipes médicas. O que a equipe médica tem que estar dentro do hospital espiritual? Porque senão, praticamente quase todo mundo morria no hospital. Os espíritos, em casos mais assim, não tão graves, eles costumam colocar remédio no soro. Todo mundo que entra no hospital toma soro. Nas salas de cirurgia, o pós-cirúrgico, eles vão entrar com equipamento, vão entrar com tecnologia e vão segurar as pontas. Se não está no karma da pessoa partir ou ir embora, eles não vão permitir que a pessoa morra. Milagrosamente a pessoa se recupera, fica boa e vai para casa. Bom, 3 coisas são feitas nas operações espirituais. Os ETs podem eliminar totalmente a dor. Eles têm uma tecnologia de anestesia que a pessoa não sente nada. Então, existe toda uma equipe no espiritual, no hospital, para resgate de pessoas mortas. Então, como a gente sabe que ali morre muita gente, todos os dias, existe um processo de uma equipe espiritual que resgata as pessoas logo após a morte e a leva e a conduz num determinado lugar, que é para ela passar por esse processo de reestruturação de sua vida no mundo espiritual, de acordo com a sua natureza kármica.